Nós vamos iniciar agora a gravação, né? E o estudo do EAD. Né? Vamos tratar a última ceia. Então, assim, ó. O Ricardo, como é que ficou a tela aí, Ricardo? Tá bom. Tá bom? Ótimo. Agora então, melhorou. Melhorou mais ainda. Então, veja bem, nós estamos observando que durante os nossos estudos, principalmente agora no EAD, a gente traz um tema e em cima desse tema que a gente achava que já sabia quase tudo, né, ou o suficiente para o nosso entendimento com relação à evolução, em relação a Jesus, etc. Tal. Mas nós começamos a observar que tem muito mais além dessa cortina que até então a gente achava que já estava no limite. Né? E a última ceia também foi um momento marcante, como todos os momentos de Jesus foi, né? Mas eu digo marcante no sentido de deixar o tema e que ele foi muito trabalhado, né, no cristianismo, e entre algumas passagens de Jesus, que nós já vimos algumas e vamos ver outras, da Santa Ceia. Né? Então, assim, ó, antes da gente adentrar nesse tema, eu faço um convite para vocês, comecem a pensar, assim, ó, como é que o que eu entendia até então por Santa Ceia? Na nossa memória vem o quê? Aquela imagem pintada por, se não me engano, Leonardo da Vinci, né? O Miguel Ângelo, se alguém de vocês souber, me corrige. E que Jesus está na mesa com os 12 apóstolos, né, fazendo a ceia. Então, dali fala, a gente tem um entendimento que ali apareceu o fato que Jesus passou algumas mensagens, entre elas que alguém ia traí-lo, tá. E a gente parece que ficou nisso, né? Ficou nisso. Ele não se aprofundou nisso. A teologia tem que dar condições para que a gente pudesse entrar mais ainda. Mas, no nosso caso, a gente trabalhava isso na espiritualidade. Como a gente já passou pelo estudo sistematizado, falando mais sobre os processos da evolução, né, mecanismos. Mas quando a gente entrou nessa fase agora do livro tratando sobre o cristianismo, nós estamos agora no roteiro 9, e a gente começa a ver. Né? Eu lembro que na semana passada nós falamos sobre isso, quando a gente tratou que Jesus teve os 12 apóstolos, depois teve 70 discípulos, depois teve 500 discípulos. Né? E que nós mesmos dissemos assim, puxa vida, eu nunca tinha parado para pensar nos 500 discípulos. Né? Ou nos 70 discípulos. E então a Santa Ceia é a mesma coisa, nós vamos ver que nós vamos ter que olhar para a Santa Ceia e buscar a essência que Jesus deixou marcado na Santa Ceia. Né? Como ele deixou marcado em tudo que ele passou, mas porém, alguns episódios foram muito marcantes, a mensagem foi muito forte em relação aos tempos de hoje, 2026 anos depois. Então, o nosso objetivo realmente identificar os princípios, os principais ensinos e orientações transmitidos por Jesus na última ceia. E aí é interpretar à luz do Espiritismo os acontecimentos significativos que ocorreram antes da crucificação de Jesus. Então vamos lá. Quando, nesse primeiro momento, nesse quadro aí que a gente está simbolizando, né, essa gravura, e chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe Jesus, olha a mensagem, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não o começarei mais... Não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Quer dizer, ele já elevou. Né?
E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quer dizer, ele está mantendo a elevação, o reino de Deus, plano espiritual. É onde a gente, né? E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhante, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Voltando aqui, observe vocês como é que foi trabalhado isso até então no cristianismo. Isso é o meu corpo, e por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Olha essa mensagem. Né? Aquela figura, Jesus, né? Do vinho, tá? Que hoje, principalmente a Igreja Católica, usa uma hóstia, né? Que é uma referência. Isso, eu vejo isso como referência, né? Não no sentido crítico, longe disso. A partir do momento que tu vai na igreja e tu tomas uma hóstia, a tua fé, naquele momento que estás com a hóstia na tua boca, que é apenas um ritual, mas é um ritual de concentração, de fé, ponto de referência e foco. E só que muitas vezes as pessoas interpretam errado, quando isto é o meu corpo. Poxa, quando a gente fala isso, muitas pessoas poderão dizer, isso é meu corpo? Mas como é meu corpo? Como que isso é meu corpo? Né? E depois ele tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Isso a gente também tem que ter um entendimento sobre isso, sobre essa mensagem de Jesus. Né? O que ele quer dizer? Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vamos continuar, que depois nós voltamos aqui, tá? Aí ele continua. Mas eis que a mão do que me trai, está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Está lá em Lucas, né? Então, quando Jesus, a gente já estudou a parte evolutiva, né? Jesus, que ele tinha, que sabia já antecipadamente do que ia acontecer. Premonição, tudo. E aí, quando ele fala isso, ele fala da traição, não no sentido em que a gente entende, como traição, e agora nós vamos ver em seguida isso, mas no sentido em que Jesus quis falar isso. Né? Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Quer dizer, a mão ali, debruçado à mesa. Né? Continuando aqui. Levantou-se da ceia, Jesus, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, desculpa. Também está em João. Olha a importância de que Jesus deu a esse momento. A mensagem dele para esse momento. Né? A humildade dele, demonstração de humildade disso aí. O novo mandamento vos dou, diz Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Fala em João, capítulo 13, versículo 34. Ele continua, Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse a mim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Olha quantas mensagens Jesus deu nesse parágrafozinho aí. Não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não deixe que os pensamentos negativos, que os fluidos negativos, que tudo aquilo que possa atrapalhar a tua evolução, não se turbe, não deixe isso acontecer. Crede em Deus, quer dizer, mantenha sempre elevado o teu pensamento a nível do nosso Pai. Aí ele continua depois, crede também em mim. E se nós tivéssemos dificuldade, como temos muitas vezes, de entender o Pai, né? Se a gente já tem dificuldade de entender Jesus, que foi o nosso irmão, que conviveu conosco, né? Que reencarnou, imagina com Deus. Então ele diz, né? Crede também em mim. Quer dizer, não só no Pai, mas crede nele, então. Aí ele dá outra mensagem. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas dimensões de evolução. Há muitos planetas, né? de regeneração, planetas mais sublimes, planetas de expiação, planetas primários. Quer dizer, há muitas moradas. Nós não somos os únicos aqui no universo. Está embutido aí essa mensagem. Vocês não são os únicos. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Se fosse só aqui o nosso planeta habitado por espíritos, que nem nós, encarnados, Jesus teria dito, olha, é o único lugar, vocês vão voltar a reencarnar aqui, é o único lugar que existe no universo. Mas não, ele disse, eu não for assim, eu não teria dito. Eu teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. Quer dizer, preparar o lugar, dependendo da nossa evolução. Todas essas mensagens estão embutidas nisso que nós estamos conversando agora. Mas ele não poderia falar dessa forma que nós estamos agora, nesse entendimento, na época. Né? Então ele deixou isso exatamente para a gente trabalhar. Continua. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se tu me amas, guarda meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A última ceia de Jesus, com os seus apóstolos, representa mais um apelo do Mestre à vivência da lei de amor. Vejam bem, Jesus sabia que dali ele ia ser crucificado. Ele sabia que ali era o último momento do encontro físico, material, né? Assim, reunidos. Então, ali, naquele momento, ele faz um apelo. Um apelo, como quem diz, puxa vida, vivenciem o amor. Segundo os princípios da verdadeira fraternidade que deve reinar na humanidade. Que deve reinar. Nessa ceia, o Mestre transmite também orientações finais aos discípulos. Orientações finais. Anuncia acontecimentos e empenha, mais uma vez, o seu amor e proteção a todos que o aceitarem como orientador maior. Então, vejam, vocês, se a gente tiver dificuldade, ou percepção, ou sensibilidade para se dirigir ao Pai, Jesus disse, venha por mim, por meu intermédio. Né? Então, vamos aceitar esse irmão de uma forma mais ampla, mais aberta. Né? E outra que é real isso, é a proximidade nossa com ele. Né? E olha que, na verdade, se a gente for analisar, tudo que a gente está estudando e vamos estudar, foram 3 anos de vida, bem dizer, de ensinamento. Né? Então, e ele fala, ele apela, né? Orientações finais, quer dizer, aproveitem disso. Jesus, ao iniciar a última ceia, destaca
destaca a sua importância, quer dizer, a importância da última ceia. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, antes que eu morra, que desencarne. Porque vos digo que não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto do vidro. E claro, ele já vai desencarnar da videira, né? Até que venha o reino de Deus. Até que nós, encarnados no planeta Terra, tenhamos essa consciência. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Que a lembrança, a fé, a certeza, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Então, vejo bem, a partir do desencarne de Jesus, aliás, antes disso, mas o Novo Testamento, ele se deu ali, né? Com os ensinamentos deixados por eles, etc., como a gente já estudou. Mas essas passagens, como essa aqui, por exemplo, nós fazemos muita confusão quando a gente entende o cálice, o vinho, como se fosse o sangue. Mas como? De que forma que Jesus quis dizer isso? Qual era a mensagem dele por trás disso? Né? Continuou: amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. E quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feita desde o primeiro dia do apostolado. Este pão, olhe bem agora, hein? Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com o que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Eu vou repetir o que a gente, antes, o que a gente pensaria do vinho, do pão. O que ele quis dizer? O pão significa o do banquete do Evangelho. Fato. É o alimento. Ele trouxe o alimento do Espírito naquele pão, né? Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Então, é a união do alimento do Espírito da alma, né? E o vinho, ele representa como sinal de renovação, é o que Jesus quis dizer. Mas como é que naquela época o pessoal ia entender dessa forma? É difícil. É difícil. Até hoje é difícil. Né? Continuando aqui, ele diz: ó, o símbolo do pão e do vinho, que seria posteriormente incorporado ao ritual da missa católica, sob o nome de Eucaristia, tem significado específico segundo o Espiritismo. Olha o significado disso tudo que nós lemos até agora, segundo o Espiritismo, tá? A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais. Fale bem. Como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor
e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Então, se nós somos seguidores de Jesus, de Cristo, dos seus ensinamentos, né, nós passamos a ser o quê? Um discípulo. Discípulo não é aluno. Já estudamos isso? Discípulo é aluno. Então nós somos alunos. Então, o que ele diz com isso? A identificação legítima e total do discípulo, a identificação com Jesus, de qual o ensino dele era ensino de amor e sabedoria, deve permanecer essa essência profunda dentro de cada um de nós, para a iluminação dos nossos sentimentos e do nosso raciocínio. Quer dizer, para que a gente possa iluminar o nosso caminho, para que a gente possa o quê? Evoluir. Através de todos os caminhos da vida. Todos os caminhos da vida. Ele não disse alguns, ele disse todos. A mensagem evangélica demonstra claramente, ainda que sob o véu do símbolo, que Jesus não estava fazendo referências ao pão, alimento material, nem ao vinho, mas de sua doutrina, que é o alimento do Espírito, e precisa ser repartido com todos. Olha que mensagem profunda, né, e de análise, para a gente fazer uma reflexão. Ele não quis mostrar que o pão e o vinho é algo no sentido material, mas sim da sua doutrina, que é o alimento do Espírito. Ah, mas essa doutrina de Jesus, ela foi espírita, ela foi espiritualista, ela foi o quê? Não. É uma doutrina de amor, que nós ainda não entendemos direito. Se nós espíritos encarnados e desencarnados, entendêssemos o sentido, a essência disso, nós não teríamos várias religiões, nós teríamos uma única. Nem seria o nome de religião, né? Que é estudar o amor. E que precisa de Jesus ser repartido com todos. Nós precisamos compartilhar isso com todos. Mas nós poderíamos dizer, mas alguns têm dificuldade de interpretar, de entender isso. Mas não podemos desistir, nunca. Para que os espíritos para que os espíritos não sintam fome de conhecimento religioso, para que todos sejam saciados com esse pão que é o alimento do espírito, que nos dá um corpo novo, incorruptível, imortal, que é o espírito. Né? Caibá Schutel esclarece assim, é outra visão. As duas espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias, que dão ideia da letra e do espírito. Assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus, mais uma vez, lembrar a seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Os registros existentes no plano espiritual nos fornecem detalhes a respeito dos fatos acontecidos naquele dia inesquecível, de conformidade com as anotações do espírito Humberto de Campos. Reunidos os seus discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com uma costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com altos planos do invisível. Havia uma conexão direta com o Pai, né? Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos palradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante:
Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Vejam vocês quantas mensagens nós estamos tirando dessas palavras de Jesus, tá? Essa aqui é mais uma, né? E quando ele fala que terei que ensinar, né, em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio. Por quê? Para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações que eu do egoísmo, eu do orgulho. Temos que entender, e nós já estudamos muito isso quando nós falamos no livre-arbítrio, qual o caminho a seguir? Aonde eu tenho o livre-arbítrio? Qual o caminho a seguir? Esse, que pode me dar isso, isso e isso, mas e depois? Ou esse? Então, nós temos que ter isso bem claro na nossa mente, em relação a não olhar para Jesus como aquele sacrifício dele, de dor, etc., aquela momentos tristes, né, para nós, mas que até ali ele deixou uma mensagem. Até ali, no último momento da vida dele, ele deixou isso respeitando a profecia da Escritura. Olha que coisa, né? Ele continua, né? Os homens têm aplaudido em todos os tempos. Os tribunais dourados, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos. Os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfar os que tombam no mundo cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reina o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Nessas últimas palavras aqui, Jesus fala em reencarnação, Jesus fala em evolução, está tudo embutido aqui. Olha bem, minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras. Nós construímos as nossas obras para o futuro, imolando-se com alegria para a glória da uma vida maior. Colocar sempre a essência do amor em primeiro lugar e sempre pensando no amanhã, em prol nosso e de uma construção de um mundo melhor. Lucas afirma que, em seguida, Jesus anuncia a traição que lhe aconteceria. Ele diz, Jesus, mas eis que a mão do que me trai, está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Em Lucas, capítulo 22, versículo 21 e 23. O impacto de tais palavras, imagina Jesus falando, provocou angústias e ansiedades nos apóstolos. O mestre, porém, lhes tranquiliza. Olhe bem, ainda ele lhe tranquiliza todos os apóstolos, dizendo, não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós, outros me há de trair. Quer dizer, um de vós, outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Quando ele fala isso,
O que vocês entendem? Desígnio do meu Pai. Quer dizer, lembro de um projeto reencarnatório? Não sei se Jesus precisava disso, mas quando ele fala, né, a execução dos desígnios do meu Pai, quer dizer, tinha que passar por isso. Não ele espiritualmente falando, mas nós, como até hoje, nós referenciamos Jesus como crucificado. Né? Uma vez eu acho que foi o Luiz que falou isso aqui. Acho que foi sim, foi o Luiz que falou. Foi até bem feliz nisso. Nós não tiramos Jesus da cruz. Nós não tiramos Jesus da cruz. Nós, quando falamos em Jesus, nós falamos Jesus sofrendo na cruz lá, ou naquele martírio todo. Mas nós não vivenciamos Jesus sem a cruz, que é o quê? Os seus ensinamentos. Né? Nós pegamos todos esses ensinamentos, né? Encapsulamos ele e focamos somente Jesus morreu por nós, Jesus morreu por nós. Né? Então, olhe como a gente tem um olhar diferente. Né? A pequena assembleia, naquele momento, lá na Santa Ceia, fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. Imaginem, né? O filho de Iscariotes fazia o possível para dissimular as suas dolorosas impressões quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe, com estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas, afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Olhe o que Tiago falou. Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante das primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleofas e advertiu. Tiago, faça calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. Mais uma vez, Jesus dá um ensinamento. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhes atendermos ao chamado, nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando, Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo, mas por que motivo será justamente um de nossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinaste que, para se alimentarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizades. Judas Iscariotes passou para a história como o traidor do Cristo. E é real isso. Entretanto, o apóstolo amava profundamente Jesus, jamais imaginando que o mestre seria aprisionado, condenado e crucificado. Então vejam vocês, até hoje, né,
nós comentamos isso outro dia lá. O Ricardo até disse que ajudou a fazer. Quem de nós não fez? O Judas, né? Naquele dia de malhação do Judas, meu Deus, agora essa tradição parou um pouco mais. Até então, em cada aposta a gente via um boneco pendurado lá, né? E depois chegava aquela hora de botar o fogo no boneco e todo mundo pegava um pedaço de pau e malhava o boneco. Era uma festa. Mas vocês imaginem, agora vamos pensar agora isso no sentido espiritual. Tudo que a gente pensa, a gente se conecta. E mais na frente nós vamos ver que Jesus blindou o Judas no plano espiritual. Então, os cristãos aqui, naquele dia, penduravam em vários lugares do mundo e faziam como é que diz, esse ritual aí, né? Amarravam o Judas lá de manhã ou de um dia anterior, já com pensamento de ódio. Não, nós vamos se vingar, Jesus. Nós queremos vingar Jesus. Aquele símbolo da vingança, do ódio. Jesus pregava amor. E os filhos, nossos filhos, discípulos, que a gente diz que segue, nós derrubávamos ali, muitas vezes como criança ainda, a gente derrubava, alguém derrubava, né, botava fogo aqui, daqui era uma festa aí arrastando pela rua, todo mundo com um pedaço de pau atrás, né, e todo mundo queria fazer isso. Então imagine a irradiação disso, né, sob o ponto de vista fluídico, para um espírito que amava profundamente Jesus e agiu daquela forma, tinha outro objetivo. Então, isso não lhe passara pela cabeça, essa forma de traição que nós entendemos. Foi um discípulo que se deixou levar pelas ilusões do mundo. Fraqueza, como todos nós temos. Ele não conseguiu compreender a profundidade da mensagem cristã, como nós ainda temos algumas dificuldades em determinados momentos. Ele entendia que o evangelho somente poderia... Vejam bem, Judas achava que vencer o amparo... entendia, não, desculpa. Que o evangelho somente poderia vencer com o amparo de prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. Ele entendia, né, que fazendo isso Jesus ia dominar todos e ia botar o fim em tudo aquilo que era de ruim, que era de mal na humanidade. Na sua concepção, o Messias, o Jesus, deveria deter em suas mãos todos os poderes, não compreendendo que as ideias do Mestre são do céu. E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. É uma questão de interpretação. Ele entendeu mal, né? E aí o Espírito X também explica. Não obstante amoroso, Judas era, muitas vezes, estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora esposasse os novos princípios em muitas ocasiões, surpreendia em choque contra ele. Ele sentia-se dono da boa nova. E pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Então vejam vocês a intenção de Judas. Né? A intenção. Agora, o que é mais interessante é isso. Entretanto, conhecendo-lhe as fraquezas, Jesus sempre permaneceu em missão de auxílio a Judas. Perdão. E aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou passar para outro tema aqui, que está na última ceia também, né? Que é o advento de outro consolador. Outra interpretação, tá? Então, veja bem. Jesus identifica a sinceridade nos pronunciamentos dos apóstolos, relativa ao anúncio da traição. Percebe, porém, que eles ainda não têm condições de compreender os acontecimentos em toda a sua extensão. Pergunta que eu faço. Será se hoje nós temos essa percepção? Imagine lá, né? Prorroga essa compreensão para o futuro. Jesus
prorroga essa compreensão para o futuro, anunciando-lhes o advento de outro Consolador, que lhes forneceria todos os esclarecimentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, para sempre. E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem a conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Jesus disse isso. Voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vos me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha a conexão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, está pronto, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 14, 21 e 26. Então ele fala aqui de um novo Consolador, um novo olhar. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não estou afirmando, tá? Quem sou eu para afirmar isso? Mas assim, o que a espiritualidade nos traz? Um novo olhar, né? Sem nenhuma crítica a ninguém, mas é um novo olhar. O que nós estamos fazendo aqui é um novo olhar, é um novo despertar, é uma nova referência, é uma nova reflexão, né? E continuando, ele diz assim, ó, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade. Aqui eu acho que foi um erro gráfico, é o Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo há dito. Aí continua aqui, ó. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens de a observância da lei. Ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados filhos da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, meus amigos, aqui já está as referências bibliográficas, né? Hoje foi exatamente isso que nós tínhamos por estudo, né? Deixo agora com vocês a palavra, quem quiser fazer alguma observação, né? E porque quando a gente fala aqui sempre falamos, né? Repetimos isso, nossos estudos são para
Se alguém quiser falar, por favor, eu não estou vendo aqui, que eu estou com a tela aqui na minha frente, mas deixa eu ver se eu consigo levantar a mão. A Simone, pode falar, Simone. Olha, né, esses estudos que a gente começou, e principalmente porque a espiritualidade vem contando muito parecido com a Igreja Católica, Sim, né? sim. Então, faz com que a gente, eu acredito que todos nós fomos criados na Igreja Católica primeiro, Sim, sim. né? Uhum. E a gente tem essa visão do Cristo, né, crucificado, a despedida dele na Santa Ceia, né? Aí, com tudo que tu ia lendo, eu fui anotando algumas coisas aqui. Uhum. E é uma pergunta agora. Na Igreja Católica, Deus se fez homem com a pessoa humana de Jesus. Certo. Na espiritualidade, isso também é verdade? Eu posso, se alguém quiser responder, fique à vontade, tá? Eu vejo assim, ó. Nós temos que ter duas interpretações. Matéria, né? Espírito. E a mensagem, nós temos sempre que ter a mensagem de Jesus como uma mensagem para a época, para o entendimento da época, né? Sim. Então, até para hoje está difícil, a gente ainda tem algumas dificuldades, né? Então, quando ele fala no céu, Pai, e nós criamos uma ideia, a gente cria isso, quando a gente pensa, a gente cria, né? Então, sempre que, como tu falas ali, como é que ficaria o corpo de Jesus, né? Isso é matéria. Né? Matéria. Então, Jesus deu todos aqueles exemplos, evidentemente reencarnado, em matéria, mas a essência era espírito, puramente espiritual. Né? Ainda hoje, a dona Neuza mandou um questionamento para mim sobre aquela passagem que diz deixe que os mortos enterrem seus mortos. Que nós entendemos da seguinte forma: morreu, está lá morto, velório, etc., tal, aquele ritual todo, depois de enterrar os mortos. Como é que eu vou? Nós criamos dificuldade nesse entendimento. Né? A gente deixa que os mortos enterram os mortos. Mas deixa que os mortos enterram os mortos é exatamente isso aí. O que é da terra é da terra. Mas assim, ó, no plano espíritual. Ele se fez carne. Sim, ele reencarnou. Qualquer religião, né? Não, sabe que Jesus se fez carne. Mas ele era um espírito. Ele era um Evoluído era um espírito. E ele sempre se reporta ao Criador, ao Pai. Então ele não é Deus. Ele é um filho de Deus. É isso que eu entendi a tua pergunta. E ele não fala o pai como o pai José. Ele fala o pai como o pai Deus. Criador. Pai Deus. Criador. Então, mas é isso que eu digo. Nós, claro, a gente vê Jesus como um espírito iluminado, mas ele se fez carne. Ele reencarnou, ele viveu. Sim, reencarnou. Né? Sim. Eu não estou entendendo a tua dúvida. Eu queria que você fosse... Eu não entendi, porque ele é um espírito... Vamos lá, deixa eu... Na minha concepção, ele é espírito exatamente igual a nós todos aqui. Sim. Só que com um alto grau de evolução, né? Sim. Então ele veio, reencarnou, porque Jesus também teve várias encarnações e reencarnou como um espírito evoluidíssimo e como criador, né? Grande construtor do nosso planeta, veio aqui em determinado momento em que a humanidade estava num ciclo muito difícil para haver uma mudança de ciclo, né, aqui na humanidade. Então, eu entendo assim. Eu não sei se foi essa a tua dúvida. Não. Eu tenho uma coisa para colocar também, Simone. Eu vejo assim também, tá certo. Né?
É isso aí. Mas quando tu acha que ele depois reencarnou de novo? Não. 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 Ah, Não. então tá. Não. Até porque a reencarnação de Jesus, no nosso tempo, se nós fôssemos contar isso, levou mais de 1000 anos para ele se preparar. Ele teve que preparar o perispírito. Verdade. Ele teve que, de repente, fazer um retrocesso, retroceder perispiritualmente para poder estar entre nós. E não tinha outra fórmula. Não tinha outra forma. Vão enviar alguém para passar isso. Enviou vários aí espíritos missionários que vieram antes dele, profetizando a vida do Messias, etc. Mas haveria necessidade dele vir, como responsável pela evolução do nosso planeta, a necessidade dele reencarnar, ter corpo físico que nem o nosso, né? Ter os costumes que nós passamos a ter durante o dia, é o dormir, é o descansar, é o tomar água, é o alimento, né? Mesmo para que o pessoal pudesse entender o despertar para a evolução. Exatamente. Ele fez um sacrifício total e restrito para a gente ter referência ao material. Porque senão, se hoje é difícil muitas vezes a gente entendê-lo, imagina se essa mensagem viesse, ó, quem disse isso foi o filósofo tal. Não, mas é um filósofo. Entendeu? Não, mas até eu concordo com tudo, mas a pergunta é justamente para a doutrina espírita, os dois são a mesma pessoa? Sim. Os dois quem? Os dois quem? E a matéria. O Pai e o Jesus. Sim. Não. Não. Pai é Deus. Pai é Deus. O Pai é o Criador. O Criador, exatamente. Mas Jesus, eu eu entendo que Jesus é uma criatura como nós. Nasceu ignorante e primitivo como nós. Isso. Ele teve várias encarnações em outros planetas, se desenvolveu, se transformou num espírito puro e veio como governador da Terra, veio encarnar entre nós porque nós estávamos num caos, estávamos nos matando aqui. Isso. Mas são duas pessoas. verdadeiro caos. A Igreja Católica, quando ela reza a Ave Maria, ela diz assim, ó, na segunda parte, Maria, mãe de Deus. Exatamente. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus. Exatamente. Exatamente. É isso que faz a confusão. A pergunta da Simone, eu entendi por esse lado, porque muitas vezes as pessoas... Não, Ave Maria é rezada, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, mas aí a segunda parte, como é que começa? Santa Maria, Mãe de Deus, De Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria é mãe de Jesus, não é mãe de Deus. Exatamente. E assim, a Simone, em parte, faz sentido, porque muitas vezes, em outras crenças, as pessoas usam Jesus como Deus, cara. É verdade. Essa dúvida é... não é Jesus é um espírito que veio passar por uma experiência material aqui na Terra. Na verdade, ele veio para nos ajudar, né? Se não fosse, não precisava. Mas ele veio como nós estamos vindo. Somos espíritos numa experiência material na Terra. Exatamente. A pessoa Jesus é fácil. É fácil que eu digo de entender. Claro, é um espírito de luz. Mas o que eu não alcanço e que eu ainda, na minha mente, eu ainda vejo, aí teria o Deus. O Supremo. Aí, para o Espiritismo, esse Deus é só energia. Não. Então, olha a gente só. não é Olha bem... só. Vocês estão entendendo? Assim? Ô, Simone, Não, Simone, tu vai no YouTube e procura
um palestrante chamado Simão Pedro. Simão Pedro. Tá. Procura Simão Pedro. Ele tem uns 2 ou 3 vídeos de 1 hora somente falando da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Vou corrigir, desculpe. Que é Deus? Não é o Sim. que e nem Sim. quem. Desculpa, tá? Que é Deus? Ele tem 3 vídeos que ele fala extensamente somente sobre essa pergunta. Que é Deus? Tá. Que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Eu acho que uma das coisas que a Simone também ficou confusa quando Jesus fez a declaração que nos enviaria, pediria ao Pai para nos enviar um Consolador. Novo Consolador. E ela eu acho que está interpretando, aí tu me corrija, Simone, que seria, vamos dizer, um novo Jesus, um novo ser Messias. encarnado, um novo Messias. Eu acho que tem essa dúvida, não é, Simone? Mas Tanto é que eu botei aqui a pergunta, né? Que eu vou escrevendo e vou anotando. Quem é ou o que é, né? O novo Consolador para a espiritualidade. Nós no Seria, espírito. né? Outro espírito de luz, claro, né? Porque Mas agora é uma doutrina, agora é um entendimento. E o que a gente entende é que quando ele diz, ele diz ainda assim que ele vai mandar para que esse novo Consolador se perpetue. O que eu entendi que ele quis dizer? Que era difícil a gente entender exatamente, ainda né? Imagina na época. É que ele quis dizer que ele não foi perpétuo aqui na Terra. Ele veio, nasceu, pregou e desencarnou, morreu. E ele mandaria alguma coisa, esse Consolador, que seria eterno. Nós entendemos que o Consolador, o Espiritismo, seria isso, porque é eterno, tá? Tem a literatura toda que veio esclarecer exatamente tudo, né, com mais facilidade para a gente, né, tudo que ele nos deixou, e é eterno, porque você pode queimar o livro, eu tenho o meu, ainda mais hoje, tem na internet, tem na IA, tem em todo lado, então vai ser eterno, né? É lei divina, né? Até porque se Jesus voltasse a reencarnar, ele ia desencarnar também. Ele ia passar por um período, sim. O processo é igualzinho ao nosso, igual. Exato. Criança, pré-adolescente, adolescente, e vai, e ia desencarnar. Então, quando ele fala em perpetuar, o Ricardo foi bem feliz ali, quer dizer, uma coisa que não acaba mais, não vai mais acabar, não vai se extinguir. Não. Já está aí. Né? Essa colocação. Mais alguma dúvida, Simone? Deu para te esclarecer? É que assim, eu quando eu escrevo assim, né, e questiono, eu até fico assim emocionada, eu fico com os olhos lacrimejados, porque é uma coisa, eu vejo uma coisa tão grande, mas ao mesmo tempo tão dentro da gente, que da maneira que tu ia lendo, assim, sabe, quando esses ensinamentos, né? Tudo que ele passou ali na última ceia, né? A gente pode, porque existiu a Santa Ceia, né? É físico, né? E ele como pessoa, os discípulos, né? Sim. Olha, fica até arrepiada. E ele dizendo ali, né? Eu estou indo, mas olha o que eu estou deixando para vocês, né? Olha o que a humanidade tem que perceber, né? E já se ainda passaram divertido, né? E ainda divertido, né? Mas eu vou ver esse isso que o filme Luiz de falou Simão Pedro. Eu também vou anotar aqui e vou dar uma olhada. É interessante ver isso. Porque esse vídeo Deus, deles... eu queria que fosse mais palpável. Mas é difícil, né?
Eu vou te dizer uma coisa, nós temos um grupo, eu participo de outro grupo da turma aí de Floripa, para quem não sabe, eu estou falando do Rio de Janeiro, né? Uhum. Então tem uma outra turma, que é da mesma casa aí, do Antônio de Pádua, e ali no grupo já são, vamos dizer, participantes com um grau de conhecimento um pouco maior, e essa é a grande questão. Tem alguns ali no grupo, mas, cara, eu quero... Não dá, nós somos muito assim, muito pequenos ainda para ter esse conhecimento. Eu faço uma associação, não sei se é a melhor, mas é alguma coisa como uma criança de 6 anos, você levar ela para uma sala de exposição, para uma sala de aula, e mostrar a ela como é que se desenvolveu a fórmula de Einstein lá sobre a relatividade, por exemplo. Aquilo para ela é nada, nada. Ela não sabe nem escrever direito ainda. Imagina, então eu me comparo mais ou menos nesse grau, como se eu fosse uma criança de 5, 6 anos, com Einstein explicando a fórmula da relatividade. Hoje, a gente já está um pouquinho, a gente já consegue conceber. Agora, como é que você começa concebendo isso? Pela fé. A gente crê, com certeza, e eu não tenho dúvida, a cada passo, a cada degrau, na nossa elevação, a gente vai entender mais Deus, porque nós aqui, como somos matéria, a gente precisa muito da coisa concreta, sabe? A gente precisa pegar, a gente precisa ver, e ainda não temos essa condição, né? Então, eu acho, pelas mesmas comunicações que a gente recebe de vários espíritos já, de um certo grau elevado de evolução, eles falam de Deus meio assim como... Jesus fala de Deus assim, bem como... Troca umas ideias lá com Deus, entendeu? Então, se eu creio em Jesus, eu vou crer no que Jesus está dizendo. Existe. Agora, como é? Se é uma energia, se é um velhinho sentado num trono, estou brincando, lógico. A gente não sabe, a gente não consegue conceber ainda isso, né? Eu acho que se a gente pegar... Eu já li várias... Não li o Livro dos Espíritos todo, mas tem vários lugares que os espíritos estão sendo consultados pelo Allan Kardec, e os espíritos dizem que não tem como explicar porque nós não temos vocabulário para entender. Exato. Ele não quis dizer assim, vocês estão tão atrasados que vocês não conseguem entender. Então, eles dizem, vocês não têm vocabulário para entender. E assim, voltando ao vídeo do Simão Pedro, vocês vão ver que o Simão Pedro ele constrói, nesses vídeos, a fé raciocinada, que é muito legal. Também, o grande princípio assim, que eu vamos dizer, é minha muleta que eu me pego é o seguinte: a ciência, a gente fala, o dia que a ciência se aproximar e começar a explicar um monte de coisa, a gente vai entender melhor. Então, a ciência é um fato isso. Não existe efeito sem uma causa inteligente. Não existe. Então, você olha para o céu, para o universo. Tem que ter uma causa primeira, né, Ricardo? Exatamente. Está tudo funcionando, os planetas, as órbitas, as galáxias, que circundam por outras galáxias, e hoje a ciência na astronomia está andando muito bem com esses novos telescópios que foram lançados, esse James West, e aí a gente começa, tudo bem, está tudo funcionando perfeito, eles fazem os cálculos, está tudo exato. Isso é um efeito, não é? Tem que ter uma causa inteligente. Para nós, para os cientistas, eles ainda não chegaram lá. Para nós é Deus, que ainda não conseguimos conceber assim, exatamente o que é. Mas eu tenho fé que ele exista, que ele existe e que ele é o Criador. Então, mais ou menos por aí. Simone, e eu também entendo, a Simone já declarou aí algumas vezes que a criação toda dela, e até recentemente, ela veio do catolicismo. Eu estou no espiritismo há 3 gerações. Então, eu já nasci
Mas a minha avó era muito católica. E eu, desde pequenininho, eu ia para a igreja com ela. Gostava de ir à igreja com ela, ela ia à missa 6, e eu ia lá. Então, tudo isso que você está falando, eu fui crescendo, tinha a minha concepção da doutrina e via o padre falando as coisas, falando, tem alguma coisa errada, né? Então, é isso. É esse... Não é, Simone? Você tem um conhecimento um pouco divergente do que o Espiritismo apresenta, né? E aí cria essa dificuldade, né? Mas estamos aí para conversar, para trocar ideia. E eu não estou dizendo que Simone, eu tenho razão, não, é só trocando ideia. Ricardo, tem uma passagem interessante em João, capítulo 14, versículo 6, que ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, se vós me conheceis a mim, disse Jesus, também conhecereis o meu Pai. É isso mesmo. E já desde agora o conheceis. Eu tendes visto. Aí disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Quer dizer, São Tomé. Né? Então, se Jesus falou isso, o que quer dizer o seguinte? Ele já facilitou o caminho. Né? Vem por mim. Não, sim. É porque Deus está como o Ricardo falou ali, né? Ele está num patamar que, por mais que a gente queira, por mais que a gente reflita, por mais que a gente busque, nós não temos condições, nós somos ainda alunos primários, nós não temos condições de entender. Jesus tem. Então, ele serviu o quê? Como referência para a gente chegar a Deus, poxa vida. Então, se a gente tiver dificuldade, vamos ali no irmão Jesus. Felipe, basta eu fazer uma pergunta. Pode me explicar o conceito de eternidade? Eu penso nisso o tempo todo, eu ainda não consigo exatamente entender o conceito de eternidade. De infinito. De infinito. Olha, é tão difícil, tem coisa na espiritualidade tão aberta, tão disponível que a gente tem dificuldade. Eu dei uma palestra recentemente falando sobre espírito, perispírito e matéria. Eu estou falando isso para a gente entender o contexto do entendimento. E aí eu lembrei que eu sempre gosto de fazer uma referência, uma analogia com a matéria, para a gente poder entender mais a essência. E aí eu levei como mostra em alguns livros do kardecismo e de Kardec, alguns livros falam que o maior exemplo para a gente entender isso é simples. Pegas um abacate, corta o abacate ao meio, olha o abacate, o que ficou, tu vai dizer ali a semente é o espírito, a polpa, perispírito, e a casca, a matéria. Se a gente tirar a semente dali, ali a polpa e mais a casca vai apodrecer, vai jogar fora. A semente não. Se tu botar em plantar, ela vai germinar. Então, são esses exemplos, assim, às vezes práticos, simples, para poder a gente dizer, agora estou entendendo. Né? Porque muitas vezes, tu fala para uma pessoa, sabe o que é perispírito? Não sei. Não sei. Perispírito? Nunca vi falar isso. Não, eu já ouvi falar. Estou falando de coisas naturais na espiritualidade. Agora, como é que se tem dificuldade para entender isso, ou outras coisas que nós temos dificuldade até, que eu acho entender Deus, cara, é muito complicado, nós não vamos chegar lá. Nós não temos condições ainda, sequer... Ô Felipe, os espíritas são, sei lá, 4, 5% da população no mundo. Exatamente, Luiz. Os isso espíritas, tá? Uhum. Os cristãos são 35% da população no mundo. Né? Então vamos considerar aí 95% da população nunca ouviu falar em perispírito e a maioria deles não acredita em reencarnação e não acredita que o espírito é imortal e que vai evoluir, vai se transformar num espírito puro. Ninguém acredita nisso.
Ninguém E se tu acredita. for explicar, não vais conseguir. Não vai dar nem para explicar, né? Não dá para explicar. Aí, pessoal, eu só queria fazer uma pergunta aqui, já passamos um pouquinho, mas eu queria perguntar se ele puder me responder, né? É importante para a gente ter esse feedback aí. Patrick, o que tu achou da apresentação de hoje, do nosso estudo de hoje? O que tu achasse assim como Que não sabemos nem definir Deus. Não, muito dinâmico. Eu gostei muito assim da apresentação. Realmente é um tema assim que a gente fica meio sem entender. A gente vendo de fora hoje, em uma outra geração, já é um pouco complicado. Agora, imagina na negócio falou assim, voltando na época, o que estava acontecendo ali na Santa Ceia, né? Tanto é que estava todos os discípulos perguntando: será que sou eu? Será que sou eu? E Jesus já sabia de tudo, né? Exatamente. Que ia acontecer, e todo mundo à volta ali, sem, né, perdido. Judas também não sabia. Eu acredito, né, vendo da minha visão, a dimensão que ia ser a traição de Jesus, né? Será que ele sabia que Jesus ia ser crucificado, que ia ser morto e passar por tudo isso? Não. Então Mas é um... Eu li um livro chamado Projeto Galileu, Projeto Galileia, era isso, Felipe? Tu que me indicasse. Foi ler faz tempo desse livro. Faz um tempinho. Projeto Galileia, se não me falha a memória. Esse livro é muito interessante. Eu não vou falar muito sobre ele, mas era muito interessante. Uma das coisas que é falado nesse livro e em outros escritos, e até nessa série da Netflix, The Chosen, não sei se vocês já viram, ali fica claro que o Judas, o que ele tinha em mente era o seguinte: um cara com esse poder, que ressuscita, que cura coxos, cegos, leprosos, esse cara, quando ele for colocado num corner, ele vai sair quebrando tudo, ele vai tomar Israel, ele vai sentar no trono e vai dizer assim: Israel é meu e ninguém toca. Exatamente. É bem Sabe, essa era a sensação que eu tenho do Judas. Ele jamais imaginou que Jesus fosse ele se achou render que Jesus, do jeito ele que achou rendeu. que Jesus reagiria. Ele imaginava que Jesus veio para implantar um reino de Israel, assim como o Salomão, assim como Davi, e não do jeito que Jesus fez, né? No final teve, né? Aqui, ó. Essa é a minha percepção, né? Eu não estou defendendo. Mas é correto, bicho. A tua concepção é correta. Tu vê que no slide, o que é que diz no slide 15? Isso não lhe passara pela cabeça, o sentido da traição. Foi um discípulo, ele diz assim, foi um discípulo que deixou levar pelas ilusões do mundo. Não conseguiu compreender a profundidade da mensagem cristã. Não, entendia, aliás, a impressão que eu tenho é que ninguém entendeu ali. Não. Veja, mas tu olha na concepção dele. Ele entendia que o evangelho somente poderia vencer com o amparo do preposto de César e das autoridades administrativas de Jerusalém. Sim. Entendeu? Essa é a ideia. Outra coisa. Pelo poder. E daqui, continuando aqui, ó, no slide 16, diz assim, ó, na sua concepção, Judas, o Messias deveria deter em suas mãos todos os poderes. Exato. Não compreendendo que as ideias do mestre são do céu, da essência, né? E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. É aquilo que o Luiz falou. Basicamente é isso mesmo. Isso mesmo. Né? Então, pessoal, mas Simone, eu acho que a Simone sempre traz questões que a gente esclarece. Sempre deve trazer mesmo, não deve ficar com dúvida, e a gente vai trocando ideia e um ajudando o outro. Esse é o objetivo, né? Nosso, esclarecer. Porque da maneira que eu vou acompanhando ali, se vocês repararem, eu sempre tenho um caderno
Mas isso é bom, é bom. Isso vem gera... assim, sabe? Esses questionamentos, eles vêm É. como, né, para um aprendizado, assim. Nós estamos aqui para isso, né, ô, Simone? A finalidade nossa é essa aqui, não é que sair correndo, como eu falei para o Patrick no início, não é sair correndo aqui lendo o livro rápido, não, nós vamos devagar, mas temos que sair sempre com entendimento, né? E eu acho que isso é um aprendizado, assim, muito grande, né, porque onde muitos estiverem reunidos, eu estarei com eles, né? Exatamente. Então, Então, assim, pessoal, até para o Patrick também, né? O nosso estudo é assim, Patrick, tá? É um estudo que a gente procura ser bem democrático, todo mundo tem o direito de falar, pesquisar, a gente está aí para isso, para ajudar, porque o nosso entendimento nós formamos uma equipe, né, de espíritos que estão buscando, tendo o mesmo objetivo, que é a busca de uma evolução, de compreensão, e aqui o espaço é para isso, para a gente tirar nossas dúvidas. Essa é a essência, isso que tu assistisse hoje aí, é que vai sempre assistir. Permanecer conosco, tomara que sim, né? Vai ser sempre assim. Tu vê que, até já aproveitando o gancho aqui, do Patrick falou ali, nós vamos continuar na Santa Ceia ainda. Nós temos ainda um fatores interessantes na Santa Ceia, que não podia prolongar hoje, que eu só vou deixar aqui marcado para você entender, tá? Os ensinos e orientações de Jesus pronunciados na Santa Ceia. Depois, Jesus exemplifica que o maior discípulo é o que se torna servidor. Jesus anuncia um novo mandamento. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a videira. Todos esses subtítulos aí fazem parte da última ceia. Tá? É assunto ainda, então. Tem bastante. É como eu te falei, tá? Não é aquela última ceia que a gente tinha entendimento. Última ceia, o que? Deu. Não, ele é muito mais profundo. Entendi. Então, pessoal, vamos fazer um encerramento, né, que já está passada a hora aí, mas estava muito bom hoje. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a presença de vocês, que sem isso a gente não conseguiria ter eu diria assim, procurado atingir o nosso objetivo, que é o esclarecimento nosso, né, e de todos que participam desse grupo. Agradecer primeiro a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, que está sempre conosco, a equipe espiritual que também estão conosco, e pedir mais uma vez à equipe espiritual que atenda às necessidades do espírito e da matéria de Marilene de Desordem, a Caê de Ricon e a Jairo Gonzaga Hoffmann. A estes três irmãos aí, o nosso pedido que eles sejam amparados naquilo que for necessário. Ô, Felipe, posso acrescentar mais duas pessoas que eu não coloquei no início? Sim. Um senhor amigo meu, de 97 anos, seu Edi, que está no Hospital de Caridade. Espírita convicto. Conheço. E está se preparando já para o desencarne. É Edi Oleniski, não é? Não, dele? Edi Tremel. Tremel. Meu, tá. E também para que seu Arnaldo Deschamps, que desencarnado já há alguns meses, que ele encontre a paz, que ele encontre a luz, que ele aceite o amparo, a ajuda da espiritualidade. Ok. E assim seja. Então, pessoal, vamos fazer o encerramento dos nossos estudos de hoje com a nossa gratidão a todos que nos ampararam nessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Em nome da espiritualidade, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado mais um estudo desta noite. Assim seja. Boa noite a todos, gente.